Bom dia, boa tarde, boa noite. Aula de sábado, dia 26 do 9, tá? É a primeira aula de análise dimensional. Nessa primeira aula vamos falar umas coisas básicas e ela é bem nível de final assim de ensino médio, tá? Não tem muita complicação. A segunda aula da terça aí vai ser um pouquinho só mais elaborada, tem um pouquinho mais de coisa, tá? Então, na análise dimensional, nessa primeira aula a gente vai falar sobre quais são as grandezas fundamentais da mecânica e aí também as outras grandezas fundamentais que faltam para completar toda a física, tá? Nós vamos comentar sobre a homogeneidade das equações da física e vamos falar também sobre previsão de fórmulas, tá ok? Como prever uma fórmula. Quando você faz uma dedução de uma fórmula numa prova, você tem que checar se a dimensão está correta, por exemplo, tá bom? Bom, continuando, quais são as grandezas fundamentais da mecânica, né? Nós temos que as grandezas são comprimento, tá? L, indica a letra L maiúscula, o tempo, a letra T maiúscula, e a massa, a M maiúscula, tá? Essas três dimensões são as dimensões fundamentais no sistema internacional, tá? Então, é o sistema MLT, massa, comprimento e tempo, tá bom? Entretanto, existem outros sistemas, como por exemplo o britânico, que é força, comprimento e tempo, e também no Brasil muito usado o MKS técnico também, que é força, comprimento e tempo. A diferença entre os dois são as unidades, tá? Mas a base é a mesma, as grandezas são iguais, tá? Força, comprimento e tempo. Nós vamos abordar esse outro sistema na outra aula, essa aula não. Essa aula aqui é só sistema internacional, tá? E aí, uma grandeza qualquer que não seja essas três, tá? Pode ser escrita em função dessas três, tá? A equação dimensional é assim, ó. Massa elevado a alfa, comprimento elevado a beta, tempo elevado a gama. Qualquer outra grandeza que não seja essas três deriva dessas três. Essas três é como se fosse a mãe, né? São as três grandezas fundamentais, né? Dessas três saem todas as outras, tá? E aí só tem que achar quem é alfa, quem é beta, quem é gama. Por exemplo, velocidade. Delta S, delta T. Então, delta S é comprimento e delta T é tempo. Então, LT. Repara bem, quando eu ponho colchetes, eu quero saber assim, qual que é a dimensão de V? Tá? Então, primeiro eu tenho que saber uma fórmula, tá? Que relaciona essas coisas, essa grandeza V. Aí quero saber a dimensão de V. Quando eu quero saber a dimensão, eu ponho esse colchete. Então, dimensão de V é dimensão de ΔS sobre dimensão de ΔT. Dimensão de ΔS é comprimento, de ΔT é tempo. Então, a dimensão de V é LT a menos 1. Como não tem a massa, então a massa elevada a zero. Qualquer coisa elevada a zero é 1, tá certo? Então fica M elevado a zero, LT a menos 1. O que seria a aceleração? Então eu parto da fórmula da aceleração. Aí, qual é a dimensão da aceleração? É a dimensão de ΔV, dimensão de ΔT. ΔV eu já tenho aqui, ó. ΔT é T. Então sobe para cima, fica menos 2 agora. Tá? Dimensão de força, parto da fórmula, F igual a MA. Então, dimensão de F é a dimensão de M vezes a dimensão de A. A dimensão de M é M mesmo, e a dimensão de A está aqui. M elevado à primeira vezes M elevado a zero, dá M elevado à primeira. Dá MLT a menos 2. Tá certo? Dimensão de trabalho. Trabalho e energia, mesma dimensão, é força vezes distância, a fórmula, né? Então, a dimensão de trabalho é a dimensão da força vezes a dimensão da distância. A força está aqui e a distância é L. Então, vai juntar aqui, ó, multiplicação de potência de mesma base. Conserva a base, soma expoente. Vai ficar ML2T a menos 2. Tá?
Por exemplo, potência. Potência trabalha pelo tempo, né? A rapidez com que o trabalho é executado. Então, a dimensão de potência, a dimensão de trabalho, a gente já achou na outra linha, dimensão de tempo. Então, fica assim, mL2T-3. Dimensão de impulso. Impulso é força vezes ΔT, intervalo de tempo. Isso aqui é a fórmula. Então, dimensão de impulso igual a dimensão de F vezes dimensão de ΔT. Dimensão de F eu já achei, ΔT é T, dimensão de ΔT é T, então multiplica dá mLT a menos 1. Tá? Quantidade de movimento, mV. Dimensão de M, dimensão de V. mLT a menos 1. É a mesma dimensão do impulso. Tá vendo? Dimensão de pressão. Pressão é força pela área. Dimensão de pressão. Dimensão de força sobre a dimensão da área. A área é lado vezes lado, então L2. Então, vai ficar como? M do 1 menos 2 a menos 1, T a menos 2. Tá certo? Dimensão de densidade. Massa pelo volume. Dimensão de massa sobre dimensão de volume. Então, M sobre L cubo. Então, fica M, L menos 3. Não tem o tempo, né? Tem tempo elevado a zero. Tá? Esses são alguns exemplos, tá? Então, veja bem. Qualquer grandeza da mecânica pode ser escrita a dimensão em função das dimensões de M, L e T. Tá bom? Existem outras grandezas do sistema internacional. Por exemplo, só com essas três você não consegue estudar termodinâmica, porque tem temperatura. Não consegue estudar eletricidade, porque tem corrente elétrica. Também, então tem mais quatro, na verdade, né? Tem a corrente elétrica, a temperatura, a quantidade de matéria, que é os mols, né? E a intensidade luminosa, que é chamado também de I0 ou J. Tá? Com essas 7, eu escrevo qualquer fórmula da física. Qualquer. Da física toda. Tá? A mecânica, só 3. Termodinâmica, mais uma, 4. Eletricidade, mais uma, 5. E aí tem essas outras áreas da física, tá certo? Bom, vamos dar um exemplo. Quantidade de calor. Calor é trabalho. Calor, né, tem a equação termodinâmica, né? Calor é igual ao trabalho mais ΔU, que é a variação da energia interna. Então é tudo energia. Então é a mesma coisa da energia. mL2 T a menos 2, que é a força vezes distância. Tá? Por exemplo, capacidade térmica é o calor por ΔT, que é a temperatura. Tá? A temperatura agora é uma nova grandeza fundamental. Tá? O calor é isso aqui, temperatura é θ. Então fica assim, mL2 T a menos 2, θ menos 1. Tá? Calor específico é a capacidade térmica pela massa. A capacidade térmica está aqui está a massa. A massa é m, cancela aqui, ó, dá m elevado a zero. Tá? Constante universal dos gases, né? PV igual a nRT. Quem que é o R então? É PV sobre NT. Dimensão de R, dimensão de P, dimensão de V, dimensão de N, dimensão de T. Então aqui tem o número de mols. O número de mols também é uma nova grandeza da base. É o N. E temperatura é o θ. A pressão, a gente já tinha visto antes, né? A força pela área, dá isso aqui. E o volume é lado vezes lado vezes lado, lado ao cubo. Então a dimensão de R vai ficar M, L ao quadrado, T a menos 2, que é o tempo, N a menos 1, que é a quantidade de matéria, e θ a menos 1, que é a temperatura. Tá certo? Carga elétrica. Pessoal, carga elétrica não é fundamental, tá? Fundamental é a corrente. Então, ΔQ é a corrente ΔT. Então, dimensão de ΔQ é a dimensão de I. Então, o I é I mesmo, corrente, dimensão dela é I. ΔT é T. Tá? Então fica assim, não tem massa, não tem comprimento, é só tempo vezes corrente. Tá? Tempo vezes corrente. Tensão elétrica. Tensão elétrica é a energia potencial por carga, né? Que é a DDP, que é a diferença de potencial. Então, o trabalho eu já tenho. E a carga é isso aqui, TI. Tá? Então faz a divisão.
Vai ficar M, L do quadrado, T a menos 3I. Tá certo? Resistência elétrica. R é U sobre I, né? U igual a RI. A tensão elétrica está aqui. E o I é o I mesmo, porque ele é fundamental. Então passo o I para cima, vai ficar I a menos 2. Essa resistência elétrica é essa aqui. Tá? Vamos lá então. Alguns exercícios. Primeiro, adote como mecanismos fundamentais massa, comprimento e tempo. Certo? É a base, né? O que é a frequência, pessoal? Frequência é o inverso do período, né? Então é 1 sobre T. Então T é menos 1, só isso. Não tem massa, não tem L, T é menos 1. Constante elástica da mola, o que a gente faz? F igual a Kx. Quem que é o K? F sobre X. Então, F igual a Kx. Kf sobre X. O F eu tenho, a dimensão dele, e o X é comprimento. Então, faz a divisão, fica isso aqui. M, L0, T a menos 2. Beleza? Outro exercício. Qual que é a dimensão, a equação dimensional do calor latente de fusão? Lembra? O sensível era Q igual a mc delta T. E o latente? Q igual a ml. Tá? Então, quem que é o L? Q sobre m. Tá? Então, Q sobre m. O Q é o trabalho, que é aquele lá que a gente já sabe. Tá? E m é a massa. Cancela aqui a massa, dá isso aqui. Tá? M0. O que é o coeficiente de dilatação linear? O alfa, né? Então, delta L igual L0 alfa delta T. Né? Então, alfa é delta L sobre L0 delta T. Delta θ, né? Que é a temperatura. Delta L é comprimento. I0, L0 também é comprimento. Cancela, só sobra θ menos 1. Então, o alfa é só θ menos 1. Então, tudo o resto é zero. M0, L0, T0. Tá? Vamos lá, então. Adicionando a corrente elétrica, qual que é a equação dimensional do campo elétrico? Campo elétrico tem várias fórmulas, pessoal. E se eu fizer aquela fórmula E igual a K0, Q1 sobre R quadrado, essa fórmula é ruim, porque tem o K0, o K lá, né? Que tem uma dimensão grande. Qual que é a melhor fórmula para fazer isso aí? É aquela fórmula da força, né? Força igual a Q vezes Z. Força elétrica, você tem uma partícula no campo elétrico, a força é igual a Q vezes Z, né? Então, quem que é o E? É a força pelo Q. Pela carga. A força eu tenho a dimensão, que é a massa de aceleração, e a carga é a corrente vezes o tempo. Então fica como? M, L, T a menos 3, I a menos 1. Tá? Capacitância. Capacitância é assim, a carga do capacitor é a capacitância vezes a tensão. Q igual a C vezes U. Certo? Então, quem que é o C? É Q sobre U. A carga é o T vezes I, e o U, a gente já fez na outra página, né? É isso aqui. Faz a divisão, fica M menos 1, L menos 2, T a quarta, porque passa para cima, né? E ao quadrado, porque se é menos 1 passa para cima fica mais 1, e ao quadrado. Fica assim, então. Essa capacitância é essa aqui, é a equação dimensional. Depois, na fórmula E igual a HF, E é a energia, F é a frequência. Essa é a famosa fórmula do fóton, né, de Planck. H é a constante de Planck. Então, quem que é a dimensão de H? É só você pegar E e dividir pela dimensão de F. A dimensão de E é da energia, que a gente já viu, é força vezes a distância, e o F é T para menos 1, que é o inverso do período. Faz a conta, então fica M L ao quadrado, T a menos 1. Isso aqui seria a mesma coisa que fazer energia vezes tempo. Tá? Porque tempo passa para cima e fica positivo. Então isso aqui é energia vezes tempo, tipo Joule vezes segundo. Então. Bom, o que é a homogeneidade das equações físicas? O que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte, se eu tiver uma equação física assim, ó, A igual a B mais C, eu sou obrigado a verificar se a dimensão de A é igual à dimensão de B, que é igual à dimensão de C. Eu só posso somar e subtrair coisas que têm a mesma dimensão. Tá?
pessoal fala assim, eu não posso somar banana com laranja, tem que somar só banana ou só laranja. Então, a dimensão de A, a dimensão de B, a dimensão de C tem que ser iguais. Tipo, uma força de 12 newtons mais uma força de 15 newtons, 27 newtons. Aqui tem que ser tudo newtons. Então, numa soma, todos os termos têm que ser a mesma dimensão. Tá? Isso é chamado de homogeneidade. Tá? Ou seja, se A é igual a B, os dois lados da equação têm que ter a mesma dimensão. Tá? Por exemplo, se eu pegar a equação do MRU, S igual a S0 mais VT, olha, S é metros. Então, S0, metros. VT, metros. Ou seja, comprimento, comprimento, comprimento. Tá certo? Então, se eu pegar o VT, o que é o VT? Velocidade LT a menos 1 vezes o tempo, que é T. Opa, T é a primeira, cancela, dá L. Tá certo? Dimensão de VT é L. Ou seja, numa soma, né, eu tenho que ter a mesma unidade dos dois lados. Tá? Por exemplo, período do pêndulo. O T é 2π raiz de L sobre G. Do lado de cá é o período, T. Então é segundos. É o T, né? Do lado de cá, 2π raiz de L sobre G, eu tenho que fazer as contas, tem que dar quanto? T, segundos, tá? Tem que ser igual, senão a fórmula está errada, tá? Por exemplo, também, os argumentos das funções trigonométricas, tipo cosseno de x, seno de x, logaritmo de x, exponencial de x, não pode ter unidade, tá? Se eu faço elevado a t, e t é o tempo, eu não posso fazer isso. Tem que fazer elevado a at. A é uma constante. Qual a dimensão da constante? 1 sobre o segundo, que vai ficar elevado a t. 1 sobre o segundo vezes t, que é segundo, cancela, não dá nada. Então, dentro da exponencial, não pode ter unidade. Dentro do seno, cosseno, tangente, não pode ter unidade. Tá? Logaritmo, não tem unidade por quê? Porque sempre o logaritmo de A, de log de A menos log de B, é log de A sobre B. Quando você faz A sobre B, já cancela as unidades, tá certo? Então, tem que estar atento a isso, tá bom? E aqui, então, abaixo tem as 7 unidades do Sistema Internacional, tá? Aqui estão a grandeza, tá? Essa aqui é a grandeza. A grandeza, pessoal, admite diversas unidades. Para comprimento eu tenho várias unidades, para massa eu tenho várias unidades. Mas no Sistema Internacional, a gente escolhe essas aqui. Então, comprimento é metro, eu tenho massa quilograma, tempo segundo, corrente é ampere, temperatura é Kelvin, matéria é mol, intensidade luminosa é candela. Tá? Então, esses símbolos, para essas unidades, é do Sistema Internacional. Tá? Eu posso ter uma grandeza, tipo força, né? É M, L, T a menos 2. Posso ter isso com várias unidades. Mas, no Sistema Internacional, vai ficar metro vezes, quilograma vezes metro por segundo ao quadrado, que a gente chama de Newton. Em outros sistemas, pode ter uma outra unidade e continua sendo a grandeza a força. Tá? Então, uma coisa é a grandeza. A grandeza define aquela grandeza, tem, por exemplo, a força. Tem uma grandeza, tem uma dimensão. A dimensão da força, ml, T a menos 2. Agora, a unidade, aí você tem que escolher quem é o comprimento, quem é a massa, quem é o tempo. Escolher as unidades, você tem o valor, né, da grandeza. No caso do Sistema Internacional, essas aqui são as unidades escolhidas, tá bom? Bom, como é que a gente vai prever fórmula aqui agora, tá? Vamos supor que eu sei que a grandeza G depende de A, depende de B, depende de C, tá? E sempre tem uma constante na frente. Só que essa constante não tem dimensão, tá? Então,
né, esse teorema de Bridgman, ele fala o seguinte, ele fala que eu posso tentar, não é 100% de certeza que dê certo, eu posso tentar escolher uma fórmula desse jeito, tá? A constante dimensional vem aqui na frente. Se eu depende de A, B e C, eu boto A, B e C aqui. Só que eu não sei se depende de A ao quadrado, de raiz de A, de 1 sobre A. Então, como eu não sei os expoentes de A, eu ponho alfa. Como eu não sei o expoente de B, eu ponho beta. Como eu não sei o expoente de C, eu ponho gama. Assim por diante, tá? A gente sugere no máximo 3 grandezas aí, tá? Quando começa a ter 4, 5, 6 grandezas, aí você tem que usar a próxima aula, que é o teorema dos π, tá? Vamos supor então que esse G pode ser escrito dessa forma, tá? E aí então o que acontece? Você pode descobrir quem é alfa, quem é beta, quem é gama, comparando as dimensões. Vou dar um exemplo. Eu tenho um aluno estudando o período do pêndulo, tá? Ele achou que esse tempo do período, o tempo de ir e voltar, né, depende da massa, depende do peso, na verdade, né? Mas como o peso é mg, então ele colocou mg aqui, né? Depende de L, que é o comprimento, isso dá para você ver bem, né? Se o pêndulo é bem comprido, ele oscila devagar. Se o pêndulo é bem curto, ele oscila bem depressa. Então depende de L. E depende de mg. A pergunta é, como é que eu acho esse alfa, beta, gama? Tá certo? Então é uma coisa bem tranquila, pessoal. Como é que você faz? Tá? Você vai dizer então que essa aqui é a fórmula. O período é K M alfa L elevado a beta G elevado a gama, tá? Aí que você faz? Você tem que o tempo, que é o período, é só tempo, né? Não tem massa, não tem comprimento. A massa só tem massa, não tem comprimento nem tempo. O L é só comprimento, então não tem massa nem tempo. E o G? O G é aceleração da gravidade, é metros por segundo ao quadrado. Então não tem massa, é comprimento vezes o tempo a menos 2, né? Metros por segundo ao quadrado, tá certo? Aí o que você faz? Coloca na fórmula. Então, aqui o tempo. A dimensão do tempo é essa. A dimensão de K é 1, porque K não tem dimensão, então não nem escreve aqui. Dimensão da massa é isso, elevado a alfa. Dimensão de L é isso, elevado a beta. Dimensão de G é isso, elevado a gama. Aí você junta tudo. Vai ficar m elevado m elevado a alfa. Aqui não vai dar nada. E aqui não vai dar nada. O L, aqui não dá nada. Aqui tem um beta. Então fica beta mais gama. Tá aqui, ó. Beta mais gama. E o T, aqui não tem nada. Aqui não tem nada. Aqui tem menos 2 gama. Tá? E agora você iguala os expoentes. Então, quem que é alfa? Igual o expoente de m com o expoente de m do outro lado. Então, alfa vai ser 0. E quem que é beta mais gama? Beta mais gama é 0. Quem que é menos 2 gama? Menos 2 gama aqui é 1. Né? Tem o expoente 1 aqui. Aí resolve o sistema, o que você encontra? Que o gama é menos meio e o beta é meio. E o alfa é 0. Então, não tem massa na fórmula do período. Então, o que você faz? Está aqui a fórmula, você coloca o que você achou, tá certo? Então, esse m some, porque é 1, esse L é raiz de L, e esse G é raiz de G embaixo, porque é menos, né? Então você faz a raiz, aqui está a fórmula, K raiz de L sobre G, tá? É assim que a gente prevê fórmulas, tá bom? Entendeu? Vamos fazer exemplos. Por exemplo, vamos ver esse primeiro aqui, ó. Verifique se suas equações tá certas, né? Por exemplo, do lado de cá é S metros, isso aqui tem que ser metros, tá? Potência, do lado de cá
é watts, ou aquela dimensão de potência. Do lado de cá também tem que ser. Tá certo? Vamos lá então. Primeiro caso. O S só tem comprimento. E esse alfa t ao quadrado, alfa é massa, alfa é metros por segundo ao quadrado, aqui ó, vezes t ao quadrado, deu só metros também. Ó, só tem metro, só tem metro. Então, essa fórmula está correta. Potência. Potência é trabalho pelo tempo. Então vai ficar ml quadrado t a menos 3. E quem que é U vezes I? U vezes I é o lado esquerdo, direito, né? Lado esquerdo, lado direito, tem que ser igual. U vezes I, aqui está a dimensão de U, a dimensão de I, multiplica, dá isso aqui. Ou seja, bateu. Tá certo? Ó. Então essa fórmula também está certa. Perceberam como é que faz para verificar a fórmula? Verifica o lado esquerdo e o lado direito. Por exemplo, nesse movimento aqui oscilatório, né, do MHS, o que são essas unidades de sistema nacional? De X, do T, A, B e C. Então, X é comprimento, é metros. Isso aqui é uma soma, pessoal. Soma, então aqui tem que ser metros também. A é metros. E B? B também é metros. Por quê? Porque o cosseno não tem unidade. Isso aqui não tem unidade. Então, se aqui é o tempo, esse C tem que ser 1 sobre tempo. Então, isso aqui é segundos, o C é 1 sobre segundo. Então, o X é metros, o A é metros, o B é metros, e o C é 1 sobre segundo, porque o tempo é em segundo. Tá certo? Então, aqui, tá? Resposta, tranquilo, tá? Por exemplo, esse aqui, ó, a velocidade de propagação V de um certo fenômeno ondulatório é isso aqui, ó, V igual, depende da densidade do ar, né, e depende da pressão. Aí ele colocou da densidade alfa, pressão beta. Pediu para achar alfa e beta. O que você faz, então? Então você vai lá, do lado esquerdo, velocidade, né, dimensão de V igual dimensão de D elevado a alfa, dimensão de P elevado a beta. Velocidade é metros por segundo. Metros por segundo, não tem massa. Densidade é massa pelo volume. Então, ml menos 3 elevado a alfa. Pressão. Pressão é força pela área. Tá? Força pela área dá isso aqui. Elevado a beta. Aí junta tudo. M elevado a alfa mais beta. L elevado a menos 3 alfa menos beta. E T elevado a menos 2 beta. Igual a essa com essa. O que você vai encontrar então? Igual ao M. Alfa mais beta é igual a 0. Igual ao L. Menos 3 alfa menos beta é igual a 1. Igual ao T. Menos 2 beta é igual a menos 1. Resolve o sisteminha. O beta é meio. Então aqui o P é meio. E alfa menos meio. Densidade menos meio. Então, velocidade vai ficar raiz de P sobre D. O P deu meio, expoente. E o D deu meio. Menos meio. Tá? Essa é a fórmula. Beleza? Esse aqui, por exemplo. Um bloco de massa m preso a uma mola de constante elástica K realiza um movimento harmônico simples. O período do movimento é isso aqui, ó. T igual a uma constante m elevado a alfa, K elevado a beta. E a constante 2π. Quer saber o seguinte, quem que é alfa e quem que é beta? Vamos lá então. Lado esquerdo, lado direito. Dimensão de T igual a dimensão de C, que é 1, não aparece aqui. Dimensão de m elevado a alfa, dimensão de k elevado a beta. Tá? Vamos lá então. Quem que é a dimensão de t? É só t. Né? O resto é zero. Dimensão de m é só a massa. E o k? K é Newton por metro, né? Então você pega lá, é ml de t a menos 2 sobre L. Cancela o L e fica só isso aqui. Tá? Agrupa tudo. O que você vai ter então?
M vai ficar alfa mais beta, que conserva a base, somos expoentes. L não tem aqui L. E o T vai ficar menos 2 beta. Então esse L pode cancelar com esse. Quais são as equações então para os expoentes? Alfa mais beta igual a 0. Menos 2 beta igual a 1. Né? Resolvendo, beta é menos meio e alfa é meio. Então alfa é a massa, é meio, fica em cima. K, beta é menos meio, fica embaixo. É uma raiz, né? Então o que é isso? Constante é 2π. M, o alfa é meio, e o K, beta é menos meio. Passa para baixo da raiz, fica assim, ó. Período 2π, raiz de M sobre K. Esse é o período de oscilação da mola. Tá certo? Deduziu por análise dimensional. Tá? Para finalizar, esse aqui, ó. Uma partícula tem a sua energia potencial dada por isso aqui. EP igual a ax² menos bx. Onde A e B, aqui B, tá? A e B são constantes. X é o comprimento e EP é expresso no Sistema Internacional de Unidades. Sabe-se que A e B têm o mesmo valor numérico. Olha, ter o mesmo valor numérico não quer dizer nada. Tá? Não quer dizer nada. Vamos lá então. Ó. Se isso aqui é energia, é joules. Se isso aqui tem que ser joules, isso aqui tem que ser joules. Tá? Você não pode somar ou subtrair coisas que não tem. Bom, se isso aqui é joules, então A é joules por metro quadrado. Porque tem metro quadrado aqui, ó. Cancela, dá joules. Isso aqui é joules por metro vezes metro, para cancelar e dar joules. Tá? Bom, primeira coisa. A e B têm mesmas unidades e dimensões. Está errado. Porque A é joule por metro quadrado. Para cancelar com esse x² dá joule. E B é joule por metro, para cancelar com esse metro, para dar joule. Joule, joule, joule. Então, ele não tem a mesma unidade. Isso aqui é joule por metro quadrado, isso aqui é joule por metro. Tá? A e B têm a mesma unidade, mas dimensões diferentes. Como pode ter a mesma unidade com dimensões diferentes? Impossível, né? Se a dimensão de uma não é igual à outra, como é que ele pode ter a mesma unidade? Não tem como. Tá? Eu não vejo como. A tem dimensão de um trabalho por unidade de área. Sim, né? Joules por metro quadrado. E B tem dimensão de força. Vamos ver. B é joules por metro. Mas o joules é força vezes distância. Então força vezes metro por metro vai dar força. É exatamente isso mesmo. Então B é a dimensão de força. Então é a 3. Tá certo? Então, ó, resolvendo. EP, essa aqui é a unidade. Ó. Tá certo? O A é isso por metro quadrado. Então A dá isso aqui. E o B é isso por metro. B dá isso aqui. Isso aqui é a força mesmo, ó, massa vezes aceleração. Tá? E esse cara aqui, pessoal, seria uma força por mais 1 metro. E força por metro é o K, né? Isso aqui é o K da mola. Então esse A é constante da mola. Tá certo? E esse B é uma força de retardo, sei lá, uma força dissipativa, não sei. Então, não tem mesma unidade, tá vendo aí? Não tem mesma dimensão. Outro modo, aqui, joule igual joule por metro quadrado vezes metro quadrado, para cancelar e dar joule, menos joule por metro vezes metro, que esse x é metro. E o joule é newton vezes metro. Aí cancelar, isso aqui vai dar energia por metro quadrado, e esse aqui vai dar força, tá certo? Vezes o metro. Então, somente a 3 mesmo que está certa. Tá? Resposta C. Bom, pessoal, agora eu deixei uma lista de exercícios para vocês fazerem, tá? É uma lista com vários probleminhas de vestibular. Como esse assunto é um assunto avançado para vestibular, é problemas do ITA, tá? Não são difíceis, é que o assunto é um assunto raramente abordado no ensino médio, porque assim, exige que o aluno saiba bastante física, porque tem que saber as fórmulas das grandezas, tá certo?
Aqui no caso do nosso curso, a gente pode consultar a tabela de fórmulas, pode fazer várias consultas, né? Mas no caso do vestibular você não pode. Então, é só para quem tem uma vivência de física bem forte mesmo, né? Para ver isso no ensino médio. Então, mas os exercícios são bons, não são difíceis, então para vocês que estão na faculdade agora, são exercícios bem interessantes, tá? Então a lista vai estar, essa aula já está no Moodle, a lista também vai estar lá, tá bom? E amanhã, na terça-feira, nós temos a aula normal. Infelizmente, acho que não vai dar tempo de fazer o exercício, mas a gente vai ter que tirar as dúvidas, tá bom? Beleza? Então, até mais e a gente se vê amanhã.